Oiê, feliz 2026 para todo mundo. É, esse encontro que nós fizemos foi o último encontro de 2025. A gente fez com a Simone de Paula e o meu áudio não gravou. Então, as partes importantes que eu apresento ela, que eu falo algumas coisas, eu vou dar uma leve dubladinha só para a gente não ficar sem saber o que estava dizendo ali, ou cortar e ficar meio sem sentido. Então, vamos dar um jeitinho aqui. Vou te pedir essa apresentação, eu só vou usar ela depois, a hora que a gente, né? Vou usar acho que a gente pode até ficar com todas as janelas, quem quiser abrir, quem não quiser abrir, mas para a gente ir conversando. E porque eu vou usar minhas referências aqui do texto, né? Que vocês estão lendo, a parte de histeria do texto de Estruturas e Clínica Psicanalítica do Joel Dor. Então, vou me focar bastante no texto. Oi, Bruno. A gente não se conhece ainda, mas agradeço o convite, teu e da Mari, para estar aqui com vocês para falar de histeria. E. Aí eu disse: pera aí. Ótimo, vai lá. Deixa eu apresentar você primeiro. Eu disse: Simone de Paula, psicanalista, semioticista e pesquisadora, especialista em semiótica psicanalítica, transtornos alimentares e toxicomania e atenção psicossocial, coordenadora do GEOSCA e professora de teorias psicanalíticas na pós-graduação em semiótica psicanalítica da PUC São Paulo. Mas hoje ela está aqui conosco e muito bem-vinda, Simone, participar aqui com a gente, falar de histeria. Vamos lá. Vamos falar de histeria, né? Queria começar dizendo que pretendo hoje até a gente planejou, né? O encontro normalmente tem 1 hora, a gente até combinou de repente poder passar um pouco, porque acho que o tema, né, merece. Eu lendo para pensar, né, como que o Dor está abordando a questão da histeria, lembrei de um filme e vou compartilhar ele com vocês daqui a pouco, não como uma análise do filme, mas com algumas referências dos personagens e o que isso parece uma histeria, né, que é o filme Shame, e que eu acho que a gente, nos dois personagens, ali nos dois irmãos, nós temos dois histéricos, né, e é legal que eu acho que o Joel Dor propõe aqui no texto dele. Ele traz bastante referência sobre a histeria masculina, né? Se fala muito pouco na psicanálise da histeria masculina, né? Ela entra muitas vezes com uma referência, né, ao próprio Freud, como se fossem traumas de guerra, e a gente vê um monte de histérico por aí, né? Não assumindo seus próprios BOs, e que é próprio da histeria masculina entrar num estado de cólera e querer destruir o objeto, né? Na histeria feminina a gente vai ver como que as histéricas lidam, né, com a problemática com o objeto e como os histéricos masculinos lidam com a problemática do objeto. Então, vou pegar alguns pontos aqui do texto. Se alguém tiver com o livro, quiser acompanhar, eu posso passar a página que a gente está, mas acho que a gente podia fazer assim uma conversa livre. Queria que vocês me interrompessem. A Mari já teve aula comigo, o Luiz também. Eles sabem que eu vou falando, vou me empolgando, vou derivando. Então, me cortem porque, enfim, acho que senão eu vou livremente falando aqui com vocês. Acho que né, o Dor, ele faz uma coisa interessante, que primeiro ele fala da questão do diagnóstico diferencial, que para a gente, psicanalista, é o que importa, né? Porque a psiquiatria vai fazer o diagnóstico baseado naquilo que é do fenômeno sintomático, o que aparece para ele. Então, a gente, né, quando a gente está pensando em diagnóstico diferencial, especialmente na questão da estrutura, a gente não está pensando na sintomatologia de fato, como a psiquiatria. Então, ele já propõe a questão do diagnóstico diferencial e o que ele fala? Ele vai separar o que é perversão do que é neurose, e ele vai colocar esses dois tipos clínicos, né? Vamos pensar
histeria e neurose obsessiva como tipos clínicos, mais do que psicopatologia, como normalmente a gente chama, são tipos, né? Porque é o jeito que a pessoa vai lidar ali. Então, ele já faz essa primeira divisão. Eu sei que vocês já estudaram a parte da perversão, né? E me foquei aqui nessa primeira parte, onde ele está falando desse diagnóstico diferencial, que ele vai se diferenciando o que é perversão e o que é da ordem histérica ou da neurose obsessiva. Por quê? Tanto na histeria quanto na neurose obsessiva, a gente vai ter manifestações perversas de alguma forma, mas não temos uma perversão ali. E eu acho que vocês já passaram por aí para pensar essa diferença. Então, uma das coisas que ele ressalta aqui como algo para a gente pensar numa diferenciação diagnóstica por conta da estrutura. Lembrando que a estrutura é aquilo que está por baixo, que vai segurar todo esse referencial sintomático para o sujeito lidar com o mundo, né? Então, e por que eu acho legal que eu pensei em trazer o Shame para a gente falar, depois de falar aqui alguns conceitos, conversar sobre isso? Por que eu pensei em trazer o Shame? Porque a gente tem dois sujeitos ali, né? Que eu suponho, dois histéricos ali, um histérico masculino e uma histérica feminina, e que aquilo que é da ordem do sintoma, que para a psicanálise o sintoma é aquela articulação dos significantes, né? Significantes e o gozo, vamos pensar assim, eles se articulam para fazer uma montagem para o sujeito viver na realidade e não ter, por exemplo, uma neurose desencadeada, uma compulsão efervescente. Então, o que a gente vai ver ali são dois personagens onde aquilo que é da ordem do sintoma não está funcionando direito. Por isso que tem a compulsão sexual para um, né? Então, a gente vai ver, eu vou falar um pouquinho também disso de acting out, passagem ao ato, que são dois modos de lidar com a angústia quando o sintoma não está operando muito bem, né? Então, o sintoma funcionando bem, a gente está lá vivendo na realidade com nas nossas manias, o nosso tipo, por exemplo, o nosso tipo histérico. Quando o sintoma não está segurando muito bem, aí vão começar a entrar essas problemáticas que a gente, né, o Lacan nomeia para a gente de acting out e passagem ao ato. Então, um dos pontos fundamentais que ele pensa da questão estrutural da histeria, ele fala do desafio, né? Os histéricos estão sempre desafiando alguma coisa, né? O que eles estão desafiando? Eles estão desafiando a posição fálica do outro, né? Então, ele inventa para o outro um lugar fálico para depois poder desafiar o outro nesse lugar fálico. Então, só que esse desafio, diferente, que é legal que ele ressalta aqui, diferente do desafio perverso, que o perverso vai realmente desafiar a questão fálica, porque ele vai denegar a castração, o histérico não consegue. É um desafio à toa. Então, o histérico está sempre criando um caso com as atribuições fálicas que ele entende colocadas no outro, né? Mas ele não vai adiante, ele recua. A gente vai ver muito isso em histéricos, quando eles vão desafiar isso por exemplo, numa forma de menosprezar o par amoroso, né? Então, par amoroso que foi em algum momento elevado, né, a uma categoria muito importante, ele vai, a partir do momento que essa figura que é muito importante vira par, o histérico vai fazer ele desmoronar daquele pedestal que foi colocado. Então, vai rechaçar. Muitas vezes, xingamentos, críticas e tudo mais. Então, é a histérica que vai destruir seu par amoroso, né? Com todos os xingamentos possíveis. A partir do momento que o par amoroso fala, tá, chega, o que a histérica faz? Volta e fala, não, porque veja bem, me perdoa, não era bem isso que eu queria, o que eu não queria, enfim, todas essas desculpas onde o histérico vai se rebaixando. Então, nesse sentido, é um desafio à toa. Porque vai lá, desafia a potência fálica do outro, vamos dizer que o outro tem algum tipo de potência fálica, e ao mesmo tempo depois precisa recuar desse desafio, não vai sustentar esse desafio aí. Então, e no caso de uma histeria masculina, e eu acho que isso ou então quando a gente pensa, né, numa certa questão do grupo, que eu acho que a gente pode pensar mesmo esses estados histéricos coletivos,
que é isso, vai para cima, depois recua. Muitas vezes os histéricos masculinos vão lá, vão criar toda uma relação de agressividade, vão colocar cólera para cima das mulheres, né? Eu quis trazer mesmo, porque a gente tem discutido muito todas as questões de agressão às mulheres, dos feminicídios, né? Toda essa polêmica do Bosco da semana passada. Então, os homens histéricos colocando essa agressividade toda para cima das mulheres e depois todas as desculpas. Quantos casos a gente conhece de homens super abusivos que vão agredir fisicamente ou verbalmente, depois se desculpam ou fazem alguma coisa e, não era bem isso que eu queria, veja bem, meu amor. Enfim, toda essa dramatização. Por quê? Porque na histeria, o que a gente tem? A gente tem a encenação. A gente tem ali a encenação, a dramatização da própria estrutura do desafio, dessa estrutura que é marcada pela dúvida sobre a identidade sexual. Sou homem ou sou mulher? O que é esse lugar? Né? Qual é o meu sexo? Então, o que eu sou? Né? Por quê? E ele vai colocar aqui também, porque o histérico também, ele joga com a questão de uma certa mascarada homossexual, sejam mulheres, sejam homens, né? Como forma de ir ludibriando o outro, seduzindo. Então, na histeria, a gente tem o quê? Sedução sem fim. Porque na hora que isso, né, pode até parecer aqui muitas coisas muito estereotipadas, mas, né, a manifestação histérica é estereotipada, do tipo, né, seduz a hora que a pessoa fala, beleza, vamos lá. O histérico, ufa, como ele diz, é muito bonitinho o que ele fala, né? Dá uma pirueta e cai fora da cena. Fala, Mari. Aqui, tô tentando me lembrar, mas eu acho que eu citei, que eu anotei alguns termos que ele usa da histeria, que são dado a ver, vir a ser, passo a dar, mas tudo o para fazer, mas nunca faz. Tudo, só promete e nunca entrega. E aí depois, né, é o outro que não entregou. É o outro que, na verdade, não fez o histérico gozar como o histérico imaginou que seria possível gozar. Então aí vai precisar de todas as referências de quem goza bem, quem goza mais, né? Porque o histérico vai estar sempre, né, olhando ali que a grama sempre tem um vizinho com uma grama mais verdinha que é capaz de fazer isso. Então, é importante a gente lembrar que essa questão da identificação com o outro, né, um outro do mesmo sexo, que saberia, né, como gozar, que saberia como performar a identidade sexual, é uma questão na histeria. Então, o histérico ele vai estar jogando com a ambiguidade, né, e com a ambivalência da qual ele mesmo sofre. Por quê? Porque aí a gente vai para um outro ponto que é muito significativo na histeria, que os histéricos estão o tempo todo, né, colocando a questão do desejo em cena, né, como se eles fossem grandes desejantes, mas a pergunta é, o que deseja um histérico? Porque ele não deseja. Ele pega o desejo do outro, né? Então ele pega o desejo do outro para si e faz valer, porque precisa fazer essa figura estar elevada numa posição fálica. Então, ele tem que ter ali esse lugar fálico, né? Então, essa questão da identidade sexual é tão problemática que muitas vezes o histérico vai ter um comportamento que simule um perverso, né? Em algumas situações um pouco mais extremadas, por conta dessa ambiguidade, dessa indefinição. Porque todo histérico no final, né? No caso das mulheres, elas sabem que elas não são o falo, mas elas ambicionam esse lugar de ser o falo. Por quê? Porque elas imaginam que se elas forem as perfeitas, as mais belas, as mais inteligentes, as melhores, elas vão provocar um fascínio no olhar do outro, e elas vão ser um objeto imprescindível para o outro. E no caso dos homens, né, eles vão precisar performar virilidade.
Na histeria masculina, há uma confusão, né, entre esse lugar do falo, né, e da virilidade. O homem histérico sente que o tempo todo ele está sendo colocado no lugar de provar que ele é viril, performar, fazer gozar uma mulher. Como se faz gozar uma mulher, né? No caso das histéricas, os homens delas acabam sendo sempre incompetentes nessa função, né? Porque elas não gozam, né? E aí o outro que não fez gozar. E no caso dos homens, eles não sabem, eles recuam diante de ter que dar provas, né? De fazer gozar uma mulher. Então, essa é uma questão complexa na histeria e é importante para a gente, né? Acho que todo mundo aqui tem clínica de alguma forma, porque os histéricos colocam a gente o tempo todo nesse lugar, né? Eles o tempo todo demandam, né, de nós respostas de alguma forma a como que faz para a pessoa ser a pessoa escolhida pelo outro, como que faz para a pessoa poder ter garantia de que vai se satisfazer, quando o fundamental na histeria, como já dizia Freud, né, o desejo dos histéricos é manter o desejo insatisfeito. Então, se essa é a fórmula, não importa, porque toda vez que um histérico encontrar alguma coisa que ele deseje, ele vai dar um jeito de frustrar esse desejo, né? De rebaixar isso a ponto de ficar sem graça, não tá legal, né? Outra coisa que é importante, né, que vem junto com a sedução, são as encenações sexuais que também estão do lado da histeria, né? Por quê? Porque a transa para os histéricos é uma encenação sexual. Então, né, é uma cena feita ali. E aí, se não deu certo, né, no caso dos homens, muitas vezes a dificuldade de dar conta desse não desejo, ou de uma mulher que, de algum jeito, ele imagina que pede provas, é a impotência ou a ejaculação precoce, porque ele faz essa confusão entre a questão fálica e a virilidade, né? E no caso das mulheres, não estava exatamente certo, era a luz que não estava boa, era a lingerie que não deu certo, enfim, né, bebeu demais, as mais variadas. Lembrando sempre, né, que é alguma escolha que a gente vai fazer, né, se a gente estiver do lado da neurose, é alguma escolha que a gente vai fazer na vida. A gente está do lado da neurose obsessiva, dos neuróticos obsessivos, que estão o tempo todo evitando qualquer coisa da natureza sexual por conta da culpa, que já está colocada aí. E no caso dos histéricos, eles vão estar o tempo todo, como o Geodor fala, né, que é uma expressão que eu acho ótima, militantes do ter. Então, né, o tempo todo eles estão apontando no outro o que falta ao outro, ou seja, aquilo que é da ordem da atribuição fálica que o outro não tem, de fato, né? E em si mesmo. Porque ele não, né, o histérico não fica de fora. Ele se auto-rebaixa. E acho que tem uma coisa que eu acho muito legal na histeria, acho ótimo na histeria, que é a questão do desvelamento da verdade. Mesmo que esse desafio seja um desafio à toa, mesmo que essa questão com esse confronto, ele pode recuar e tudo mais, tem algo que o histérico, por conta dessa estruturação em relação ao falo e à castração, ele vai estar o tempo todo denunciando que o outro também não tem o falo. Mesmo que em algum momento ele vai colocar o outro nesse lugar de tem o falo. Então, é isso. Ele é aquele que pode denunciar. Por quê? No caso, se a gente for pensar nessas estruturas, no caso da psicose, como a gente não tem ali a articulação com a castração, né? Porque diante da castração é um buraco imenso, não é uma castração, ou seja, não está articulado com algo do aparato simbólico para poder se manter na realidade. Então, não funcionaria essa lógica da denúncia da castração.
No caso da perversão, o perverso denega, ele nega que existe uma castração, ele nega que realmente ninguém tem o falo, ninguém é o falo, como ele gostaria, né, como ele recorta em partes do corpo, mas a neurose obsessiva, o neurótico obsessivo fica lá bem quietinho, né, para não colocar isso em cena, para não confrontar o próprio pai, né, na posição de autoridade do pai, e salvar a mãe de alguma forma, cabe só aos histéricos poder fazer essa denúncia, né? Então, cabe aos histéricos dizer, olha, a castração está aí, se vire, né? Porque a histérica faz o tempo todo isso, mais do que os homens histéricos, né? Porque as histéricas denunciam mais do que os homens histéricos, que, ó, se vira com a tua falta. Diga, Maria. Aqui eu tinha feito uma pergunta sobre a falta, já que o histérico e a histérica colocam sempre o outro num pedestal como se o outro fosse o falo, né? E ela não. Mas ao mesmo tempo ela também tira desse pedestal. Então ela também marca a falta no outro. Isso. Também se pensa que nunca tem nada, né? O outro que tem. Só que ao mesmo tempo ela marca a falta no outro e não em si. Então como é que ficava essa questão da falta? Eles sabem que tem a falta, mas eles se iludem que é possível preencher essa falta, né? Tem uma certa fantasia de que em algum momento, né, a histérica que está em busca, por exemplo, de todas as cirurgias plásticas para ficar mais bela, ela vai encontrar, num momento que ela vai se olhar no espelho, ou que o outro vai olhar para ela, uma beleza tal que é a beleza absoluta. Portanto, os histéricos acreditam que em algum momento eles podem chegar nesse absoluto. Mas eles o tempo todo estão vendo que a falta está lá. Isso. Né? Porque é isso, diante, né? Isso, né? Quando isso entra em cena, Maria, é quando a gente está pensando na questão das identificações, né? A identificação, por exemplo, de uma mulher com as outras mulheres, com a mulher modelo. Então, para os histéricos, vamos dizer assim, mulheres e homens, existe a mulher. Como diz Lacan, não existe a mulher, porque não existe esse significante que definiria o que é ser uma mulher. Isso é o Lacan, né? Falando de um ponto dessa questão dos conceitos. E só que não existe a mulher modelo, a mulher padrão. Né? A mídia faz a gente acreditar que existe, Hollywood também, né? O tempo todo, né? A cultura fica dando provas de que existe, né? Essa figura modelo. Né? E todos os histéricos acreditam que precisam chegar lá. A gente tem, por exemplo, né, agora a piração, por exemplo, do Monjaro. Então é isso, todo mundo vai ficar com o corpo magro perfeito do Monjaro, né? Ou o corpo da Demi Moore, né? Que está o modelo da anorexia, né? Então é muito interessante porque é isso, existe um modelo. A cultura, né? Porque é isso, né? Na neurose, os neuróticos estão lidando o tempo todo com a cultura, né? O mal-estar é com a cultura, entre, né, as pulsões e o que a cultura diz. A cultura oferece modos modos de perfeição. Então, né, a gente mesmo, né, como psicanalista, se a gente segue uma orientação lacaniana, né, quem é nosso mestre? Lacan, né? Aquele que está o tempo todo falando. Né? Tem a castração, tem a falta, ninguém... O cara passa, né, sei lá, 50, 40 anos falando a mesma coisa, mas todo mundo tá botando ele lá no pedestal. Porque, afinal de contas, se não tiver alguém nesse lugar, o que eu faço? Qual é o meu ideal? Né? Porque na histeria, né, o ideal tá nesse lugar perfeito. A pessoa que sabe mais. E aí, por que os histéricos vão se depreciar? Porque o histérico estabeleceu na identificação um modelo a seguir. Vou seguir, sei lá, né? Vou aplicar Monjaro Ozempic porque eu quero ficar igual a Demi Moore, com seus 60 anos de idade, beleza? Só que, primeiro, né? Você não chega lá, né? Você não tem, inclusive você que também, né, já veio da área da comunicação, sabe, né? A gente não tem todo o aparato de maquiadores, né, de luz, de câmera, de ângulo, né? Porque a gente só vê na foto, né? A gente não tem nada disso. E aí,
o histérico nunca chega. E se chega, o histérico vai, as histéricas, na sua maioria, vão dizer assim, puxa vida, mas eu não sou tão boa, e também vai falar da outra. Ah, mas ela tem uma ruinha. Ah, mas ela tem... Então, essa coisa da denúncia, que é da denúncia da atribuição fálica. Precisa escolher um modelo para depois destituir um modelo desse lugar. É muito neurótico, né? Por isso que a estrutura é essa, por isso que a estrutura é neurótica, né? E, justamente, pensando na neurose, né? Na estrutura neurótica que a gente está falando, como a gente tem, por conta do como isso se organiza estruturalmente, pensando na castração. A castração é simbolizada na neurose. Diferente da perversão, que a gente não tem essa simbolização da castração, por conta da alteração de denegação que o perverso faz, né? Ele não vai se haver com a castração, ele fica antes dessa passagem, então não há uma simbolização da castração. Como na histeria, né, por conta de ser um tipo clínico da neurose, a gente tem a significação da castração, a simbolização disso, existe um registro nos histéricos, assim como vai existir nos obsessivos, que é uma certa nostalgia fálica, né? Os neuróticos, eles carregam dentro deles aquela nostalgia de, em algum momento, ter sido o falo, né? Por conta da estrutura histérica, os histéricos se ressentem de não terem sido amados o bastante pela mãe, vamos dizer assim. Eles vão entrar nessa rivalidade fálica, nesse desafio ao outro, que é essa lógica de passar para o lugar dos militantes de teu falo. Já que eu não tenho, ninguém tem. Eu vou mostrar para todo mundo que não tem. Mas o que eu gostaria mesmo era de ser. Os neuróticos obsessivos, e vocês vão ler isso depois, os neuróticos obsessivos nem passam para essa reivindicação fálica. Eles ficam colocados num ponto de eu gostaria mesmo de voltar a ser aquele falo da mamãe. Daqui a pouco a gente vai falar do filme, porque eu acho que assim tem um outro personagem que ele vai poder performar um pouco mais a neurose obsessiva, e aí eu vou trazer um exemplo disso que eu acho que fica legal, assim, de colocar essa diferença de um histérico em relação à mulher e um neurótico obsessivo em relação à mulher. Como o neurótico obsessivo, ele vai entrar num lugar de poder preencher a falta do outro, né? Entrar nisso de poder oferecer alguma coisa para o outro que falta, né? O histérico já a ideia dele é uma outra. Vamos lá. A questão do semblante, né? Se faz de falo por conta da sedução, as mulheres se fazem de falo, mas a partir do momento que elas entram no jogo, elas vão se depreciando, assim como os homens se fazem de falo também, mas na hora H não conseguem performar. Então, é tudo na lógica da encenação, né? Contestação do parceiro masculino e o desafio fálico no caso do parceiro feminino. Deixa eu ver o que mais aqui, vamos continuar aqui. Tem uma outra diferença que ele coloca em relação às estruturas neuróticas e às estruturas psicóticas, que eu acho muito boa, que é a mulher idealizada. Porque para o perverso também existe a mulher idealizada, né? A mulher que seria a mulher fálica ali para o perverso, porque afinal de contas, se ele mantém a mãe fálica, né? Todo mundo é fálico. Ele está denegando a questão da castração. Mas a mulher idealizada para o perverso, né? Ela é aquela que é venerada, é aquela que é intocável. E no caso da histeria, tanto para mulheres quanto para homens aqui, né? Existe a mulher idealizada, mas ela não é a virgem pura, santa, casta. Ela é desejante, né? E ela é desejante num nível, né? Ela é desejante, desejada, ela é, né? A mulher idealizada é a mulher troféu.
E ela precisa estar nesse lugar. Para o histérico, a mulher tem que ser essa que fascina, que deseja, né? Que provoca inveja. Não essa, né? Como fala? Nem a mulher do obsessivo, que é a pura recatada do lar, né? Bela recatada do lar, que ela, né? Ela fica ali protegida nessa redoma porque ela tá ali só para ele. E nem a mulher do perverso, a mulher para o perverso, que é a não castrada. Então, acho que isso é um ponto muito interessante. Por quê? Porque quando, né, essa mulher idealizada, e aqui estamos falando, seja um par que não necessariamente só um par amoroso para uma mulher, seja um par amoroso para um homem. A partir do momento que essa mulher idealizada, né, porque já foi colocada lá nesse pedestal, começa a fazer algum tipo, mostrar algum tipo de desejo no sentido de que algo falta a ela, né, aí começam todas as complicações desse par. Né? Começam todas as complicações desse par, por quê? Porque ela vai aparecer como alguém faltante. Acabou a fantasia ali de que ela era a mulher que vai provocar, né, a inveja em todo mundo. Porque se falta alguém, né, essa pessoa já não é mais desejada. Então, ela não é o falo, ela não é completa, né? E aí já bagunça toda a história, e aí já começa toda a problemática dos histéricos em relação àquela figura que estava nesse lugar. Né? Por isso que ele em algum momento vai falar, né, que muitas vezes a gente fala sobre isso, que é todo histérico, mas especialmente as histéricas, elas vão querer um senhor, né, um amo sobre quem reinar. Então, esses elementos são fundamentais para a gente pensar na histeria, né, porque a gente vê, por conta do modelo que a gente vive hoje, o modelo capitalista, né, das obsessões todas, né, das performances, né, a sociedade da performance que a gente vive, a gente tem muitas manifestações, né, compulsivas, obsessivas ali, né? Então, acho que esses elementos para a gente pensar na clínica, o que é da ordem da estrutura histérica e como isso vai aparecendo na fala dos nossos analisantes, que é a insatisfação. A insatisfação está o tempo todo ali, né? Precisar ser esse falo para o outro, né? Entrar nessa depreciação daquilo que tem. Não é a coisa mais recorrente e comum, né? Que as histéricas entram, né, no casal. Elas vão fazer um combinado com um casal. Vão ser a terceira ali no casal. Para quê? Para poder como fala? Conseguir, né, roubar o homem da outra. Porque num casal, né, nossa, o marido daquela minha amiga é maravilhoso. É ele mesmo que eu quero. Então, né, muito recorrente, histéricas estarem em relações, né, serem amantes, uma relação a três, e uma relação a três que tá tudo bem. Eu ouço no meu consultório que eu acho interessante, que a pessoa chega, né, fazendo todo, né, querendo me fazer acreditar que ela tem um relacionamento aberto, na verdade que ela não quer relacionamentos que não sejam relacionamentos abertos, que tá tudo certo, lindo, maravilhoso, até que ela se interessa por alguém que se interessa por ela. Aí a relação do ciúme, a relação da possessividade começa a gritar, né? Muitas vezes eu falo, tá, mas como que funciona a relação aberta para você? Você tá com ciúme porque a outra pessoa não te ligou, mas confuso para mim. Eu mando umas dessas porque, né, me faço meio de boba, porque a pessoa não consegue sustentar isso. Isso tá nesse lugar porque convém ao discurso histérico, né, da atualidade, poder ter um relacionamento aberto, que significa que eu posso ter esse gozo aí. Eu não vou ter que lidar com uma rejeição, eu não vou ter que lidar com um limite, né?
Seria maravilhoso se todo mundo desse conta. A questão é que quando isso aparece no consultório, a pessoa não está dando conta disso. Né? Ela está fazendo isso enquanto ela não tem ninguém. A partir do momento que ela tem alguém, ela quer. Né? Um amigo meu psicanalista fala, né? Aquela velha frase, toda mulher quer um homem para chamar de seu. Né? No final é isso. Né? E eu acho que a música fala isso, e no final, mesmo que esse homem seja eu, né? Ou seja, já é um homem rebaixado. Tanto faz, não vai ser o homem idealizado da histérica. Né? Ela pode, né? Porque afinal de contas entra nesse lugar do amo para reinar sobre, né? Isso é uma coisa interessante também, né, gente? Porque a estrutura da histeria, ela é muito perspicaz, né? E a manifestação histérica, ela é muito perspicaz na clínica, porque e na vida real também, na realidade que os histéricos vivem, porque os histéricos querem um amo, um senhor, né, para reinar sobre ele, porém ele tem que estar naquele lugar certo para ela não perder o interesse por ele. Ela tem que reinar sobre ele, mas ele não tem que estar rebaixado a tal ponto que ela não consiga fazer aquele jogo de ter medo de perder. Porque se ele está rebaixado a um ponto que nem vai significar uma perda para ela, que graça tem? Né? Não tem graça nenhuma, já não significa mais nada. Né? Então, acho que isso é importante da histeria, porque conviver com o histérico e a gente, as questões da interpretação, né? Como que a gente fica num lugar para os nossos histéricos que eles possam fazer todo esse jogo, porque afinal de contas, né, o analista dá lá seu corpo na análise para o analisante poder, como fala, o cálculo neurótico da histeria é sofisticadíssimo, exatamente. Então, para poder fazer esse jogo com a gente e, ao mesmo tempo, a gente continuar nesse lugar de que o histérico continue endereçando alguma coisa para nós. Diga, Maria. Sim. Uhum. Sempre vai ser ruim, né? Sempre vai ser ruim, né? Porque é isso, ninguém consegue, é difícil organizar. Né? Quando a gente tem a situação padrão, né, de histéricos que não estão, sei lá, uma neurose desencadeada, que precisam, né, de um processo de análise mais intenso ou tal, estão vivendo aquela, né, a comédia da vida romântica ali, é isso, é falar mal aqui, né, ter uma inveja ali, aquela coisa normal de todo dia, né, o papo de padaria, como dizia o contador Caligares. Mas é muito importante que a gente lembre, né, a confusão que o histérico faz entre desejo e amor. Né, porque ele confunde desejo e amor, os histéricos, as histéricas, né? Então, o desejo vai estar sempre insatisfeito. E o histérico entende que ele precisa fazer sacrifício amoroso, né? Se não tiver o sacrifício, né? Porque tudo precisa ter uma dimensão de excesso aí, de alguma forma, né? Precisa sentir demais, porque não sente, né? Precisa desejar demais, porque não sente. Então, essa confusão é importante, porque muitas vezes a gente tem que fazer essa distinção, ajudar o analisante a chegar nisso, né? Até para poder pensar em algum desejo, né? Né, a crise histérica, né, a gente nem vai falar as crises histéricas do Charcot, mas a crise histérica vai passar sempre, né, por uma destruição do objeto feminino. Então, quando a gente pensa nessa questão do feminino, não é só as mulheres e tal, mas aquilo que é da ordem do feminino, né, que é de uma possibilidade de um vazio de alguma coisa para poder desejar algo, a falta, né, alguma coisa que não esteja nesse lugar fálico da idealização, essa não atribuição fálica. Então, a destruição é disso, de alguém que pode, né,
ou o feminino idealizado, que está nas alturas, idealizado pelo histérico, ou aquele que decaiu para o histérico. É interessante que ele fala uma outra coisa bem boa também em relação à histeria feminina, que é a lógica da vampirização, né? Mulheres histéricas elegem esses modelos e vão copiar tudo que é da outra, né? Então, copia para poder agregar a si aquilo que imagina. Esse jogo mesmo de vampirizar, quero tudo que é da outra, né? Inclusive eu quero a família que é da outra. Eu quero, seja o marido, filhos, pais, né? A gente conhece gente que começa a viver na família da outra pessoa e tal, né? Uma coisa interessante aqui, né, da relação mesmo com a lógica fálica, né, na estrutura histérica, que com a intrusão do pai, né, vai acontecer a passagem do ser o falo para ter o falo, né? Essa analógica edípica construída pelo Freud e relida pelo Lacan. O pai da histérica, né, e do histérico, ele é sempre um pai imaginário que ele é privador e frustrador. Mesmo que as histéricas vão buscar em homens alguém que seja idealizado, o pai não é completo, né? Ela vai sempre agregar alguma coisa. Então, o pai do histérico, ele vai ser um pai que ele é incompleto. E ela vai buscar alguém sempre que vem como complemento. Então, você vê, por conta dessa lógica da insatisfação, né? E os histéricos são insatisfeitos com eles mesmos, são insatisfeitos com o pai, insatisfeitos com a mãe, porque assim, mamãe não me deu amor o suficiente, mamãe não me deu falo, papai também me privou de alguma coisa. E é isso, né? Os nossos histéricos chegam reclamando que o outro não deu, né? O outro nunca deu. Né? A pessoa é insatisfeita porque o outro não deu, o outro não fez gozar, Deus não deu a beleza perfeita, a pessoa não estudou direito. Eu conheço uma pessoa que já estava, sei lá, já tinha 15 anos, terminado faculdade, já trabalhava com o que trabalhava. Aí falou, tô pensando bem, acho que eu vou voltar para o ensino médio, porque eu não aprendi direito. O quê, né? Era uma histérica. Como assim vai voltar para o ensino médio? Acho que eu vou começar de novo, eu vou fazer. Eu não sei escrever, não sei ler. Então, né? E é isso, para a pessoa poder mostrar, porque é isso, lembrando, né? Encenação, dramatização, vitimização. Como que a histérica vai mostrar isso que é da estrutura? Por quê? Porque aquilo que está estruturado está inconsciente. A pessoa não está sabendo o que ela está fazendo. Ela só faz, né? Ela só vai se dar conta de que ela faz e fala isso numa análise. Porque é quando o analista pergunta, mas como assim você vai voltar para o ensino médio? O que significa isso? Pode? Né? Pode? Acho que sim. Mas como? Mas por quê? Porque quando a gente retorna essa pergunta, é menos sobre a parte prática disso, né? E muito mais para que a pessoa se dê conta do próprio modo estruturado de funcionamento de linguagem dela, em que quando ela olha para o mundo, ela manifesta, ela significa esse mundo através dessa linguagem, porque, né, é o sujeito em relação ao grande outro, ela significa esse mundo falando, eu sou, né, faltante. Eu sou insatisfeita comigo mesmo, né? A insatisfação está marcada em tudo que eu faço, porque eu tenho um a menos. Todos nós temos um a menos, e isso é que é uma coisa legal que ele coloca aqui. Qual é a saída clínica, né, da histeria? Os histéricos poderem se haver com isso, aceitar esse um a menos e poder, porque a partir do momento que a gente aceita a castração verdadeiramente, beleza, somos castrados, todo mundo é, né? Se tivermos na neurose, todo mundo é. A partir daí, eu posso fazer montagens possíveis para isso.
eu não preciso voltar para o ensino médio, mas eu posso tentar ler um livro até o fim. E tudo bem, eu vou ler aquele livro. Então, aceitar a castração e poder sair desse lugar de eleger alguém que é o modelo perfeito, ninguém é, todo mundo tem furo, né? Fala, Mari. Não, não. Eles nunca são moralmente bons. Eles nunca são intelectualmente bons. Eles nunca são esteticamente bons. Bons não, né? Perfeitos. Essa é a palavra. Perfeição, idealização. Tem sempre um modelo, né? No mais alto do patamar. Por quê? Porque na histeria, e por conta dessa lógica fálica, né? Se a gente for pensar, o modelo da histeria seria esse que o histérico, em algum momento da estruturação edípica, descobriu, né, que alguém não tem pipi. Então, por isso que o Freud normalmente falava, a maior parte dos homens estão do lado da neurose obsessiva, porque eles têm angústia de perder o pipi, porque eles viram no corpo e tal. Mas a gente sabe que tem muitos homens histéricos, né? A gente já sabe que o corpo pode ser um referencial, né? Mas esse referencial não garante nada, porque existem muitos homens histéricos, e a gente já não está mais na época do Freud. Então, em algum momento ali, aquela criança, né, se dá conta de que algo lhe falta, que ela foi privada de alguma coisa. Né? Não só a angústia de posso perder, porque vi, alguma coisa se dá, a gente não tem o controle sobre isso. Então, de saída na estruturação, isso vai acontecer lá na infância, na primeira infância, quando a coisa está acontecendo. Quando volta para a adolescência, cada um de nós, né, tem o retorno disso. E a gente tem que ver o que vai fazer com isso. Fala, Daniela. Oi, Simone, boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, isso me fez pensar que numa série de questões que atravessam a mulher a partir da menopausa, né? E que, de fato, fisiologicamente, né, tem um corpo que realmente começa a funcionar diferente, né? E eu vou colocar assim, perde-se uma certa potência, né? Então, tem um corpo que já não responde como antes, ela vai tendo que lidar, né, com uma nova realidade, vamos dizer assim, com todo esse corpo que vai envelhecendo, que vai mudando, né, as questões até cerebrais mesmo, né, por exemplo, do brain fog, enfim. Pensando nisso, daria para a gente dizer que esse é um período que pode reativar a histeria, os sintomas histéricos? Porque o que acontece toda vez que a gente vai se deparar com a nossa imagem no espelho, a gente vai fazer um restauro narcísico, vamos falar assim. Então a gente vai ter essa coisa muito, muito intensificada na adolescência. A gente vai ter isso muitas vezes diante de uma gravidez, por exemplo, para as mulheres, né, na menopausa para as mulheres. No envelhecimento com os homens também acontece, né? Os homens vão viver essas questões com uma necessidade de restauro narcísico. Só que na hora do restauro, e acho que essa palavra eu escolho ela porque é ela mesma, a gente não restaura nada. É uma nova construção. Só que a gente imagina que é um restauro. Tem toda uma questão orgânica, e cada vez mais a gente vai sabendo, né, que tem questões orgânicas, hormonais, que podem fazer alterações emocionais e neurológicas, e que isso tem afetações no nosso comportamento, né? E por isso que o estudo da teoria lacaniana é tão importante para o nosso tempo, porque acho que, né, pela lógica do gozo e pela lógica da linguagem, nos ajuda bastante a poder praticar psicanálise, né? Porque daqui a pouco é tudo tão hormonal, é tão biológico, é tão tech, que para que serve a psicanálise, né? Então, realmente, né, a gente vai ter que se haver com isso. Muitas mulheres, né, por conta de algumas questões antigas, não elaboradas, que ficaram pendentes, quando chega nesse momento, elas vão ter que se haver
com algo, né, da própria passagem de vida delas em relação à questão fálica, que vai decair. Então, sim, a gente pode ter desencadeamentos neuróticos por conta da menopausa, não pela menopausa, mas porque esse sujeito vai se olhar em um dado momento e falar, e agora? O que eu faço comigo? Cadê aquela minha memória que eu não tenho mais? Cadê aquela a barriga negativa que eu não tenho mais? Né? O que acontece com esse corpo? O que eu faço com isso? Especialmente numa cultura, e vou colocar aqui a cultura, numa cultura em que valoriza, né, o corpo jovem, o corpo magro, né? Existem algumas pessoas que são minhas conhecidas que trabalham com medicina chinesa, medicina ayurvédica, e que falam a potência feminina a partir da menopausa é outra. Só que tem. Porém, no Ocidente, para que serve a mulher se não para procriar? Não é, minha gente? Né? Então, graças ao Freud, amo todos os dias e agradeço por esse cara ter aparecido mesmo com todas as brigas das feministas pela questão fálica, porque foi o cara que foi obrigado a dar um lugar para as mulheres que as mulheres não tinham, né? De fala, para começar. Então, acho que sim, tem essa questão mesmo, Daniela, e como que cada mulher, a partir dessa passagem na vida dela, vai inventar um jeito de continuar vivendo com mais uma vez a castração, porque toda vez que a gente vai se deparar com a constituição narcísica e essa passagem da decepção de que a gente não é o falo, né? Que é isso, a partir do momento a gente se vê, não sou o falo mesmo. Então, o que a gente faz com isso? Tem que inventar um jeito, se sabendo faltante. Fala, Caroline. Teu microfone está desligado. Eu estava ouvindo vocês falando sobre a menopausa, inclusive eu estou na menopausa já há algum tempo, e é isso, né? A maioria das mulheres se vê sem muita informação, tanto na área médica quanto na área da saúde mental, né? E eu agora no percurso de psicanálise, zero material, né? Sobre, inclusive, estou acompanhando uma psicanalista que ela falou que é isso, a gente precisa de uma simbolização para dar conta desse período. Mas aí eu ouvi você falando sobre essa questão da histérica com relação, né, principalmente na imagem, na menopausa, mas assim, de toda a pesquisa que eu fiz, mulheres que eu conversei, podcasts que eu ouvi, né, são muito parecidos, são essas coisas mesmo, de todas as mulheres. Então, assim, a histérica teria uma coisa a mais para a gente identificar nesse período da menopausa, por exemplo? Porque, fala. O que você foi falando foi as coisas que, assim, eu fui me deparando nessa pesquisa, né, sobre materiais, sobre a menopausa. Todos se queixam dessa maneira, independente, assim, da estrutura. Acho que tem duas coisas aí. A primeira é que, para a estrutura, né, para o tipo clínico, vamos dizer assim, histérico, a questão da imagem, a questão de ser o falo, a questão da idealização com a perfeição é diferente, por exemplo, uma mulher neurótica obsessiva, né? Que vai impactar as mulheres? Vai impactar, né? Porque o envelhecimento impacta todo mundo, né? É complicado, tudo que vem com ele. Mas impacta mais fortemente as histéricas e principalmente porque a cultura força mais ainda a histérica a ter que se haver com isso. Então, por exemplo, né, nós todos aqui tivemos mães, todas elas, né, entraram na menopausa. Não tem mãe que não entrou na menopausa. Só que hoje a gente tem uma questão como se fosse um desespero a menopausa, né? E como se a questão né, como se nunca tivesse se falado, por exemplo, em terapia hormonal. Se fala em terapia hormonal desde há muito, né? Então, né, claro que a medicina, né,
pela universalização das coisas, ela é pensada para o corpo masculino, na sua maioria, né? Por isso que eu acho magnífico que o Joel Dor dá um destaque para a histeria masculina aqui, né? E ele, inclusive, ressalta, ele fala, né? Por que isso fica escondido? Né? Porque está sempre justificado porque os homens passaram por algum trauma, e ainda tem uma questão que eu acho isso muito legal que ele fala, que para dar, do ponto de vista até imaginário, né, normalmente tem algum tipo de reconhecimento, como um herói de guerra ou qualquer coisa assim, ou uma pensão, né, que favorece com que esse cara, como se ele realmente, né, não fosse um histérico, tivesse alguma coisa da realidade impactado ele. Então, sim, acho que com as mulheres histéricas sofrem mais com a passagem da menopausa, sempre sofreram, talvez, né? Acredito que o Freud, na verdade, ele atendia histéricas de 20 anos, né? Eram mulheres muito jovens que apareciam ali com questões de conversão, né? Por exemplo, as questões de conversão, seja para homens, seja para mulheres, as conversões histéricas são muito significativas, né? Porém, aparece muito mais lido no corpo de uma mulher como uma possibilidade de uma conversão histérica do que no corpo de um homem. Mas as questões de um certo desânimo ou a questão de certas dores, uma leve hipocondria, né? Tá ali tanto no corpo feminino como no corpo masculino, totalmente nas mulheres histéricas, né? Eu vou aproveitar, Simone, e te perguntar se depois você tem alguma leitura ou alguma coisa para me indicar sobre a fibromialgia. Vou pensar, vou dar uma pesquisada aqui e te falo. Sim, para mim foi muito legal você colocar, porque para mim é uma questão histérica, a fibromialgia, né? A gente tem manifestações diferentes das que o Freud tinha. Só que, e aí ele coloca aqui a questão da ciência, assim como Lacan fala muito da questão do capitalismo e da ciência, e é o momento que a gente vive. A ciência, ela tomou um lugar de saber absoluto. Então, a ciência sabe tudo. Só que, né, o sujeito humano desafia a ciência também, né? E as histéricas, como a gente vem falando, e os histéricos, né? Especialmente as histéricas, eles vão botar a questão da atribuição fálica, eles vão desafiar e botar em questão, né? Então, é aquela pessoa que vai, faz o exame, não aparece, 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 toma um remédio, não cura. O que acontece? O que tem esse corpo? Porque eu trabalho com uma pessoa que ela sofre com fibromialgia há anos e ela já tentou de tudo que você possa imaginar. Exato. E aí, lembra, gente, por isso que é interessante quando ele propõe essa questão do primeiro aceite da castração, dessa falta, desse limite que existe, inclusive para nós analistas, porque a gente precisa saber, né? Porque como a gente vê os casos do Freud também, casos resolvidos magicamente muitas vezes, né? Uma ótima interpretação que desmancha o sintoma. Alguns sintomas eles se desmancham de fato, mas tem algo da própria lógica, da estrutura, né? De uma estrutura neurótica, de um tipo clínico histérico, que ele vai permanecer. É como que aquela pessoa vai viver com aquilo, porque aquilo não tem como sumir, até porque o que vai pôr no lugar? Se some a histeria, põe o que no lugar? Não tem o que pôr no lugar, porque é constitutivo. A gente está falando da constituição, que é a relação pulsional, né, com a cultura que vai determinando que aquele sujeito tem que se controlar pulsionalmente. Então, né, como cada um vai inventar um jeito de fazer essa operação. Esse quadro aqui, eu não sei quantos de vocês já viu ou não viu, é um quadro que o Lacan constrói no seminário 10, que chama Angústia, porque ele está fazendo uma reconsideração, vamos chamar assim, do texto do Freud, Inibição, Sintoma e Angústia, que são esses três retângulos aqui em destaque. Porque o Freud vai falar da inibição, do sintoma e da angústia, né? Angústia seria aquilo, né, que está para o Lacan, para o real, ou seja, não tem uma simbolização sobre ela, é muito difícil colocar palavras,
né? Não sei quantos de vocês já encontraram alguém que está numa crise de ansiedade, numa crise de angústia, e como essa pessoa fica. Né? Ela não consegue falar direito, ela fala qualquer coisa, ela parece que ela precisa fugir, ela não aguenta ficar dentro do corpo dela. Por quê? Porque é o real que invade aquele sujeito, invade aquele psiquismo naquilo que é chamado angústia. A inibição é aquilo que paralisa o sujeito na ordem do imaginário, na ordem do corpo, né? O sujeito não consegue sair de um impasse onde ele é colocado. O que ele faz? Ele recua, ele evita tentar transpor o impasse. E o sintoma é aquilo que estaria, né? Permitiria que o sujeito pudesse funcionar, então ele não está na inibição, mas ele também, aquilo que é da ordem da angústia, ele simbolizou, né, a angústia da castração. Tá joia, Vanessa, obrigada pela presença aqui. Aquilo que é da ordem da castração, né, que provoca angústia, ou seja, a castração como uma privação, aquilo que parece que falta, né, como falei há pouco do pipi. Então, o sintoma viria permitir que o sujeito funcione, que ele se movimente, que ele viva, né? Então, o sintoma é uma construção de significantes que possibilita um tipo de fantasia, um tipo de fantasma, um tipo de posição que o sujeito pode lidar no mundo, sem estar angustiado, ou seja, completamente transtornado por um estado neurótico diante da angústia, e nem inibido, nem paralisado. Porém, o Lacan, ele vai trazer para a gente outros elementos, além de inibição, sintoma e angústia, que o Freud já traz em outros textos, mas ele fala, esse quadro precisaria se completar um pouco mais. A gente não vai entrar em nem impedimento, embaraço, emoção ou efusão, mas as questões de passagem ao ato e acting out, que inclusive se vocês quiserem ver o Freud já falando disso, ele usa esses termos no texto que é A Jovem Homossexual, é um caso muito interessante, que é um caso de uma moça muito jovem, que é um homossexual, que os pais procuram o Freud, que ele vai falar em que momento ela está no acting out e em que momento ela está fazendo passagem ao ato. O Lacan fala, quando o sintoma não está operando muito bem, porque, ou seja, o que ele está chamando de sintoma? Essa estruturação que a gente vai ter, por exemplo, uma histeria que permite que a gente fale mal de todas as mulheres, mas quer ser linda igual elas, né? Coloque o nosso professor lá no topo das galáxias, acreditando que ele é maravilhoso, divino. Só que aí a gente vai fazer uma pergunta para ele específica que ele não vai saber responder para a gente falar, tá vendo? Não sabe tudo isso. Então, né? Esse é o sintominha que a gente precisa para viver. Quando isso não está operando direito, não está funcionando direito, a nossa tendência para lidar com a angústia, segundo Lacan, é ou acting out, que se a gente for resumir assim, a gente coloca em cena alguma coisa da nossa angústia. Então, a gente só faz. A gente faz como uma forma de mostrar para o outro, olha, eu tô aqui. É aquela pessoa que vai se afogar para ser salva, né? Aquela pessoa que vai se cortar, em alguns casos, para mostrar que, na verdade, está precisando de um olhar desesperado. E a passagem ao ato, que um corte também pode ser uma ordem da passagem ao ato, o que o Lacan fala? É quando a pessoa cai do palco, quando a pessoa quer sumir, quando ela quer desaparecer. É a hora que o suicida se joga da janela. Então, a passagem ao ato é muito mais grave do que um acting out, mas são duas situações para lidar com o real absoluto da angústia. Então, por que eu quis trazer isso para vocês? Porque esse filme, Shame, a gente vê o tempo todo aí passagens ao ato e acting outs, né, acontecendo. Né? Nós temos aí Brandon, que é um sujeito que ele sofre de uma compulsão sexual. Eu digo sofre, mas não sei se ele sofre tanto assim. Porque ele faz parecer que é uma escolha dele, que ele quer viver assim.
Porém, esse sujeito, ele não faz laço com outras pessoas, ele não faz laço com as mulheres, ele não faz laço com as pessoas com quem ele trabalha, ele não tem laços com a família, ele não tem laços sociais. Então, ele está isolado, né? Limitado à sua compulsão sexual. Então, esse cara se masturba inúmeras vezes por dia, contrata prostitutas, vê sites de vídeo pornô, compra um monte de revista. A parada dele, o gozo excessivo dele, compulsivo, é o gozo sexual. E aí, né, eu não sei quantos de vocês já viram esse filme ou não. Quem não viu, tá acho que no Prime, talvez esteja na Netflix. Eu acho um filme muito maravilhoso, porque ele vive toda essa questão e o diretor é muito hábil, porque não é uma questão moral da compulsão sexual, é uma questão da problemática de um sujeito histérico que precisa dar provas de virilidade, né? Para quem? Né? Qual o nome do filme? Shame. No Brasil ele nem foi traduzido, é Shame mesmo, e que, se a gente for traduzir, tem a ver com vergonha, tá? Tá no Prime, exatamente. Então, esse cara, diante do mundo, ele precisa mostrar que ele é viril. Como que ele é viril? Ele precisa estar com o pênis o tempo todo ereto. É a confusão de falo e virilidade. Né? O que é o falo? É um objeto, né, simbólico de uma certa orientação para a gente no mundo. Ele não é o pênis, né? Mas na histeria, né, existe essa confusão. E essa outra personagem, a irmã dele, Cici, também é uma histérica. Né? Só que cada um deles manifesta várias faces da histeria aí de forma diferente. Mari, passa para o próximo slide, por favor. Então, o Brandon, ele é um baita sedutor. Como todo histérico é sedutor. A sedução está o tempo todo ali. Né? E, né, ele... essa cena, ele aqui no meio, com esse olhar bastante sedutor, ele está olhando para essa moça que está no metrô, que depois eles estão aqui em cima, a hora que ela levanta para descer, ele vai e fica muito próximo dela, né? Ele percebe que ela é casada, ele vai atrás dela na tentativa de um sexo casual. É só esse o objetivo. Então, poderia simular uma perversão como um perverso caçando mulheres, né? Só que ele não é um perverso caçando mulheres, ele é um histérico que, na verdade, a cada mulher, ele vai, né? Cada mulher ele vê uma única vez e ele não está devendo nada a isso. Então, ele perde essa mulher, fica levemente frustrado, mas passa, e ele vai se resolver se masturbando, por exemplo, no banheiro do escritório. Então, por exemplo, essa moça que está... né, saindo da porta do prédio dele, né, entrando e ele saindo, esse olhar. Aqui é uma cena muito interessante, porque essa cena aqui de cima, que está ele com outro cara e duas mulheres. Obrigada, Mari. Essa cena é muito interessante porque esse cara é o chefe dele, eles vão comemorar uma grande vitória do escritório, né? E essa grande vitória do escritório está ele, um histérico, e esse chefe dele, bem obsessivo. Só que é muito legal porque, assim, esse cara que é obsessivo, ele é extrovertido, né? Ele erra, ele quer cantar as mulheres, ele quer a mulher mais bonita ali do trio, e ele vai lá e ele passa a cantada errada, e o Brandon vai lá e diz assim, quer ver? Eu aposto como ele vai, né, se dar mal. Então, essa coisa da inveja histérica, porque esse cara é o chefe. Esse cara, na verdade, tem toda essa disposição para poder quebrar a cara e voltar para casa bêbado e tá tudo bem. Ele não consegue. E, ao mesmo tempo, ele precisa tirar o falo do outro, né? Como a gente já viu aqui da histeria. Então, nessa cena, tem toda essa situação aí, e a hora que eles saem, essa moça, a loira, ela pergunta para ele, quer uma carona? É lógico que ele quer, e eles vão transar na rua. E aí, tem toda essa questão, então, essa outra cena do bar também,
que é um outro momento do filme, não vou ficar dando muito spoilers, mas é isso, sedução, 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 né? Quando ele vai transar, é uma transa rápida, como um alívio orgânico, né? Não é porque é isso, é só para fechar, cumprir aquela determinação, assim como uma masturbação. Mari, pode passar para a próxima. Aqui a gente tem a questão com a pornografia e com o exibicionismo, né? Então, qual a graça? Na outra cena, transou com a mulher na rua, ele vê um hotel de Nova York, onde ele é todo de vidro e as pessoas gostam de ir para esse hotel, ficam hospedadas para transar no vidro para todo mundo assistir. Ele vê isso e isso já vai para a cabeça dele do tipo, eu quero ir para esse lugar, fazer esse sexo. Porque, vamos pensar, quando a gente está na histeria, o que a gente falou aqui? Encenação. Tem que dar a ver. Então, tem que mostrar, né? Tudo que eu estou falando aqui, a gente está pensando nesse cara, tudo é acting out. Acting out, acting out. Né? O tempo todo ele está mostrando para quem? Quem é esse outro, esse grande outro para quem ele precisa mostrar que ele tem virilidade? Porque não é para essas mulheres. Né? É para ele mesmo. Então, a questão do exibicionismo e da pornografia, então ele contrata mulheres para ir para a casa dele, o computador cheio de pornografia, uma série de revistas, filmes, a casa dele é toda minimalista, quase nada colocado nos lugares, e aí ele abre um armário, sai, né, pilhas e pilhas de revistas, de vídeos, de DVD, de todos os artefatos da pornografia dele. Essa aqui é uma cena que ele está com outras duas mulheres, que acontece um pouco mais para o fim do filme. Aqui, essa cena aqui de cima, ela está escurinha, é a única foto que eu consegui, mas é ele transando com aquela moça loira, né, debaixo de um viaduto na rua. Mari, pode passar para a próxima. Então, né, porque como que o histérico, o que serve a pornografia para o histérico? Né? O que serve? Porque é a idealização. Na pornografia, o tempo todo o pênis está ereto. É o ideal masculino, né? Então, ele vai se deparar com isso e ele não precisa se haver com a própria questão, porque se ele estiver se masturbando, né? A gente já sabe que a masturbação tem muito menos chance de dar brochada do que o encontro com um outro, né? Então, se ele estiver ali, também se ele der alguma brochada se masturbando, não é um problema, né? Porém, né, performar diante de uma outra pessoa com quem ele cria um mínimo link, como a Mari falou, é sedução, 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 e quando o sexo tá lá, é sem link, é sem vínculo. Essas cenas aqui, né, que estou falando da masturbação e da homossexualidade, o Joel Dor fala muito bem, falei aqui para vocês, a questão mesmo da homossexualidade como algo da ordem da identificação, é menos sobre, né, seja mulheres histéricas, sejam homens histéricos, é menos sobre a homossexualidade, né, ou outro do mesmo sexo ser um objeto de escolha amorosa, e muito mais sobre a questão do espelhamento, da identificação e da performatividade, vamos dizer assim. Né? O histérico precisa performar, então a outra pessoa serve ali para essa graça da performance. Aqui, a irmã dele... Fala, Luiz. Não, uma coisa que eu descobria recentemente então, muitos homens, está falando dessa coisa do pênis sempre ereto, né? Muitos homens tomando Tadalafila, por exemplo, diariamente. Eu tomo porque faz bem para o treino. Eu tomo, aí toma lá 5 miligramas de Tadalafila todo dia de manhã. E acho que tem um pouco a ver com isso, né? E uma questão em relação ao homem, né, esse histérico ou esse neurótico obsessivo, como hoje em dia, é uma pergunta, tá? Isso tem essa relação com a própria posição da mulher no mundo, entende? E aí talvez tenha um link com essas mulheres, todas essas mulheres mais empoderadas, vivendo a vida delas e tal. E esse homem
acho que isso sempre foi assim, mas agora, em função disso, necessitam tomar 5 miligramas de tadalafila todo dia. Então, Luiz, não é a mulher, não. É a própria relação do capitalismo. Por quê? Né? A gente vê meninos com 22, 23 anos tomando o tempo todo. Não é? Sim. É a questão da performance. Não é pela mulher, porque não, o referencial não é nem elas. Não é que eles estão se sentindo... como que é essa palavra? Emasculado, uma coisa assim, por conta das mulheres, mas é por conta da própria lógica, né? Do mal-estar da cultura que a gente vive, que pede para todo mundo ser fálico. É todo mundo fálico. Então, a gente vive, né? A gente está sempre lidando com a histeria. Freud tinha uma histeria ali, né? Que era uma repressão sexual. Hoje, a gente tem a exigência sexual. Porque é isso, a questão da estrutura é anterior, né? Não é por conta da mulher ou não, ali, ou do homem. É sempre uma problemática com a mulher. Já era no Freud. A mulher é um problema até para as mulheres, né? É um problema porque o que é aquilo que está ali? E no caso da histeria, é menos sobre conseguir performar com uma mulher fálica e mais conseguir performar diante de alguém que deseje. Diante do desejo. E saber fazer gozar. Então, por quê? Né? As mulheres, elas são sempre um enigma sobre a questão do gozo feminino. Qual é o gozo feminino? Já era um enigma. Agora, a problemática maior é porque eles são exigidos pela cultura. Né? Pode até estar na boca de uma mulher, mas isso já acontecia. Né? A gente pega Nelson Rodrigues e ele falando o tempo todo da mulher que chama o marido de benê e né, transa com o cunhado na biblioteca. Né? Então, a grande questão é como que a cultura constrói esse lugar da performance fálica para todo mundo tem que ter atributo fálico, e aí é lógico, os meninos, por que eles têm que estar? E aí, uma coisa além, que quando a gente pega, por exemplo, os gays também precisam estar o tempo todo mostrando fala ali, porque é um jeito de chamar atenção para o outro. Então, por exemplo, a gente vai receber nos nossos consultórios muitos homens gays, né? Que são histéricos declarados e é o tempo todo ali o desafio, né? O gay desafia, tanto quanto uma mulher, um outro homem, né? Uma outra mulher, eles estão nesse lugar do desafio. Mas ouso dizer que é menos sobre a falicidade das mulheres, porque as histéricas sempre estiveram nesse lugar de querer ter algum tipo de falicidade. Né? É menos sobre elas de fato e mais sobre a cultura, né? O mal-estar causado por essa cultura que exige performance, né? Então, é interessante, por exemplo, até essa cena, eu acho essa cena, a primeira, ele aqui no Lençol Azul, né? Que esse diretor, ele trabalha muito bem com as cores, com esse azul e tal, ou mesmo essa hora que ele vai para uma boate gay, porque é uma situação do filme onde ele vai ficar com um homem. Essa cena dele azul é uma baita histérica, com esse olhar perdido, esse corpo à mostra. Né? Quantas cenas de mulheres histéricas a gente já viu que é isso, deitada na cama, né? Então, tem essa relação aí. E os homens precisam mostrar que eles são viris. Para quem? Para quem? Será que as mulheres estão realmente interessadas em saber se os homens são viris? Elas estão querendo saber a conta bancária delas. né? Então, é muito interessante mesmo ver como isso se apresenta por conta do mal-estar da cultura, onde todos nós estamos submetidos, assim como a Caroline e a Daniela perguntaram da questão da menopausa. Então, todos nós somos colocados, e aí quando a gente pensa na questão capitalista, que o tempo todo o mundo provoca a gente, dizendo que a gente tem que dar alguma coisa, performar alguma coisa, é uma loucura. Diga, Carlos. Me parece que quando tu fez a pergunta dizendo que os homens estão querendo demonstrar essa virilidade para quem, né? Porque as mulheres não estão tão interessadas nisso. Me parece que
mesmo até os homens heterossexuais, cis heterossexuais, parece que eles estão performando para eles mesmos, para outros homens, enfim. Isso. Não sei. Né? Inclusive, eu sugiro até para vocês aquele autor, né, Byung-Chul Han, tem um livrinho dele que chama Agonia de Eros, que eu acho uma leitura muito legal, além da Sociedade do Cansaço, todos, né, esses livrinhos dele, mas na Agonia de Eros ele questiona muito esse momento que a gente vive de uma sociedade tão narcisizada, no sentido de que todo mundo está olhando para o espelho, está performando para... É muito bom. Está performando para si mesmo. Né? Então, essa é uma pergunta que a gente pode guardar ela para a gente para poder fazer na clínica. Afinal de contas, para quem que a gente está performando? Seja porque a gente está na menopausa, seja porque a gente está lá precisando, né, mostrar virilidade. E essa que é o grande... Por exemplo, quando a gente... Porque eu acho que quando o Joel Dor dá a pista para a gente do tipo assim, na histeria... assim como nas outras neuroses, né? Mas na histeria, cabe ao histérico entender que ele tem que aceitar esse lugar da castração. Porque a partir do momento que ele toma esse lugar e aceita, né, que ele é castrado, ele pode fazer coisas melhores com isso. E no caso da histeria masculina é isso. A partir do momento que o homem pode aceitar que fala não é pênis, que virilidade não é potência, né? Quando ele entende isso, ele pode fazer alguma coisa com a potência. Enquanto ele está fixado nessa lógica histérica, neurótica, de que ele precisa performar na virilidade, mais embaraçado com isso ele fica, né? Porque ele não está inibido, mas ele está embaraçado, ele não sabe o que fazer com aquilo. Mari, você pode ir para o próximo slide, por favor? E aí aqui, ele, diante de situações que acontecem, ele entende que ele tem que, de algum jeito, estabelecer algum vínculo com uma mulher, né? Aí ele escolhe uma mulher do escritório, aí ele vai marcar um encontro com ela inicialmente. As caras dela nesse recorte que essa pessoa fez durante o jantar são ótimas, porque do tipo, ela topa. Só que aí o cara fala que ele não... né, o relacionamento mais longo que ele teve durou 4 meses, que ele não acredita em relacionamento. Ela pergunta, mas o que a gente está fazendo aqui? Para que você me chamou para jantar? E de verdade, isso é uma questão que a gente pode colocar. Qual o sentido de um relacionamento? A gente pode colocar tudo isso, mas dentro aqui do filme, né? É um encontro que vai muito mal, né? Porém, ele está precisando dar contas da virilidade dele, né? No dia seguinte, ele encontra ela no escritório e ele faz o que ele faz com todas as mulheres, né? Ele agarra ela e beija. Por quê? Porque é a lógica da sedução, a lógica do ato, a lógica de poder eliminar a angústia, a ansiedade do encontro com alguém que a gente não conhece e tem que inventar papo furado e correr o risco de dar errado. Então, todo esse incômodo que é um encontro amoroso, né? O histérico, especialmente quando ele está nessa posição compulsiva de um acting out, por exemplo, ele vai evitar. Então, ele já vai lá para os finalmente. Ele já beija e já fala, vamos lá para o hotel, lá para aquele hotel que eu vi, que eu queria, né? Claro que ele, né, precisava acontecer alguma brochada no filme, ele, né, tem uma brochada, ele não consegue performar com ela, ele não sabe o que fazer, porque tinham outros elementos ali, eles se conheciam, eles se viam no escritório, eles iam se ver de novo, o que ele ia fazer com aquilo tudo? Ele brocha, para mostrar que uma coisa não coincide com a outra, e para mostrar o fracasso, porque na histeria é sempre isso, né? Tem que dar por conta, vou ficar insatisfeito, e se tenho a chance de me satisfazer, eu vou encontrar um jeito de fracassar, para voltar a ficar insatisfeito. E aí, automaticamente, ela vai embora do hotel, ele chama uma prostituta, ele transa do jeito que ele tinha imaginado, ele goza,
e ele restaura narcisicamente aquela ferida que tinha aparecido com a brochada, né? Dizendo para ele, continue assim, parabéns, é esse o modelo. Mari, passa para a próxima, por favor. E aí aqui a gente tem a irmã, né? Que ela aparece como feminino, ainda que seja uma histérica. Então, a gente não sabe da vida pregressa desses dois personagens, a gente só sabe que, assim, essa irmã liga insistentemente para ele, e ele não atende, ele não responde, né? Inclusive, tem uma coisa muito incestuosa entre eles, tem uma coisa muito erótica, né? O jeito que ela começa a falar, não dá para a gente saber qual a relação entre eles, porque ela não fala que é irmã, é só uma voz, né, que apela, demanda, bem a histeria feminina, né? Olha a vítima, como a outra colega tinha colocado aqui, né? Então, a vítima, a sofredora, a que ama demais, a que precisa de alguém, a que não consegue, né, viver sem estar atrelada a alguém, amando desesperadamente. Aí aqui ela chega e ela diz para ele se ela pode ficar alguns dias na casa dele, ele topa, só que ele bota as regras. E aí parece todo um neurótico obsessivo muito incomodado, mas ele está muito incomodado com isso, com a mulher ali, o feminino ali, com essa irmã ali que traz para ele uma série de, vamos chamar, de memórias que estavam bem guardadas, bem recalcadas, que ele não queria ter que se haver com aquilo, né? Ela diz que ela vai cantar no motel, convida ele para ver, ele vai e chama o chefe para ir junto, né? E é uma cena belíssima dela cantando e tudo mais. E aí tem várias fotos, inclusive desse encontro, que eu trouxe uma só, em que, né, o olhar dele para ela, o olhar dos dois em desafio, dois histéricos se desafiando e ao mesmo tempo se seduzindo. Dois histéricos é uma beleza, né? Porque se desafiam e se seduzem ao mesmo tempo. Esse terceiro aí, que ela começa a seduzir para mostrar para ele, olha, como você não é fálico, eu estou seduzindo esse fulaninho aqui, que está caindo de pato porque ele está no meio de dois grandes histéricos. É um obsessivo que está perdido aí no meio de dois histéricos que estão fazendo a cena toda, mas ele não vê. E aí, em pouco tempo de papo, eles vão para a casa dele, né? Eles transam no quarto dele. Né? Ela não tem nenhum limite, ela vai invadindo e o cara vai indo junto e ele fica bastante incomodado. Fala, Maria. Que eu fiz uma observação sobre essa cena que ele tá assistindo a irmã cantar e eu fiz uma interpretação de que ele teria inveja da irmã, porque ela virou cantora e ele queria ter sido músico e não foi. E ele chora nessa hora que ela tá cantando, e ela tá cantando super bem, muito bonito, e ele derrama algumas lágrimas. Então eu fiz uma interpretação sobre essa inveja, né, do histérico e vendo a irmã cantar e ele não realizou. Ao mesmo passo que ela também não tem o que ele tem, né? Ele trabalha, ele tem as condições de morar sozinho, enfim, tem dinheiro, tem uma carreira, e ela não tem uma casa, não tem um lar, ela não tem estabilidade, né? E aí eu citei essa questão da inveja entre os irmãos, né? Já que a Simone está colocando aqui os dois como histéricos. E eu cito a leitura do Nasio, do complexo de Édipo invertido, que é quando o menino, ele tem medo, né, de ser, na verdade ele tem o desejo de ser possuído pelo pai. Só que ao mesmo tempo é o medo de perder a virilidade por conta disso. E aí eu coloquei a questão da homossexualidade que o Dor coloca no livro, né, essa homossexualidade do histérico, né, que não é uma homossexualidade por orientação de objeto, né, por uma escolha objetal, uma orientação sexual, mas é uma homossexualidade da própria histeria. E aí eu citei o Nasio justamente por isso, que ele fala dos 3 tipos de pai, e um deles é esse que o menino tem o desejo de ser possuído pelo pai. Invertido porque isso acontece no complexo de Édipo na menina. Então o Nasio coloca que isso também pode acontecer com o menino, e aí chama complexo de Édipo invertido. Isso, né? Ótima lembrança, Mari. Porque aí esse desejo de ser possuído leva ele para esse lugar, né? Não ter o pênis, de algum jeito, pensando na estrutura histérica, a homossexualidade. Ele não consegue dar conta, por conta dessa confusão. Porque é muito bem lembrado esse Édipo invertido do Nasio aí, porque é isso, ele não pode dar provas de virilidade, quando na verdade ele é objeto de gozo do pai.
Então, ele está o tempo todo tentando dar provas de virilidade, porque, né, ele não teve que guardar o pipi para não enfrentar o pai. O pai tomou ele com pipi ou sem pipi, como toma as mulheres, né? Então, é muito boa essa lembrança mesmo dessa questão do histérico. Porque o histérico, na verdade, a graça tá... Porque ele não divide o objeto, né? Ele quer o objeto para ele poder performar. E aí fracassa, não consegue. Acho que é boa essa sua leitura mesmo da inveja, porque ele realmente... A irmã realiza o que ele não conseguiu realizar. E ela quer ficar com alguém e ela não tem como. Então, é muito interessante como, né, pensando na histeria, 2 histéricos, o outro tem o que eu gostaria de ter, né? E eu não tenho, independente de onde eu sou bem-sucedido. Aquilo que eu sou bem-sucedido não me serve, né? Pode passar para a próxima, por favor. Aí aqui a gente tem cenas deles na casa dela, cenas deles na casa dele. Então, quando ele chega em casa, ela está tomando banho. Então, essa invasão dela à vida dele, né? Café da manhã, ela invade, ela vai invadindo, invade a cama dele, invade a casa dele, o telefone dele. Ela não pede licença, né? Aquele espaço é dela, né? E essa invasão, por isso que essa boa lembrança mesmo, essa coisa, é a mulher que vai invadindo, né? É o homem que, ou esse pai, isso que ele não consegue parar dela, né? Ele não pode parar. E é uma voracidade, né? E o quanto tudo que ele quer evitar com toda essa compulsão sexual é que uma mulher invada a vida dele. E toda a problemática que é a invasão de uma mulher, né? Com a menopausa, com a TPM, com o choro, com o grito, com a dependência, com a carência, com, né, a sedução. É um corpo o tempo todo seduzido. Essa cena, inclusive, que eles estão na cozinha, ela acha um brinco de uma prostituta, ela põe na orelha e vem mostrar para ele. É o que eu achei aqui. Ela está o tempo todo provocando ele, falando: e aí, o que você vai fazer? Dá provas da tua virilidade, dá provas da tua virilidade. Até que uma hora, passa para a próxima, por favor. Né? Ela força tanto isso que eles realmente começam a discutir muito. Eles têm uma discussão muito calorosa, ele diz coisas muito graves para ela, né? E sai, e nessa saída ele muito perturbado por ter cedido à agressividade e à cólera, né? Que é isso, como que ele vai voltar e se reaver de ter cedido à agressividade e à cólera, né? E quando ele está voltando, ele se toca que ela poderia ter feito o que ela já fez inúmeras vezes, a tentativa de suicídio, a passagem ao ato. É muito doido aqui, porque assim, fico muito em dúvida se essa, me parece, esse corte dela já nem é mais uma passagem ao ato, me parece. Já é um corte que já é um acting out, né? No sentido dela precisa mostrar alguma coisa. É ela que quer estar em cena para ele se sentir culpado. O passagem ao ato, me parece toda a sequência anterior, quando depois da briga, ele some. Ele sai, ele vai para um bar e ele quer ser espancado, ele quer encontrar um homem para transar. Tudo que ele quer é sumir, sair de cena. Essa sequência de atos dele me parece muito mais uma passagem ao ato do que a tentativa de suicídio dela, que ela já tinha feito inúmeras vezes. Me parece, nesse caso, mais um acting out, do tipo assim, me veja, olha o que você fez comigo, olha onde eu tô, jogada no chão do banheiro, toda ensanguentada. Tudo muito narcísico aqui, né? E aí, enfim, ele pode, né, se desculpar porque ele consegue salvá-la, leva pro hospital e tá ali ao lado dela. Tem mais alguma depois? Acho que não. Então, acho que escolhi esse filme, né, para quem não viu, seria legal ver. Para quem não leu esse livro do Joel Dora, acho que é legal ler, porque todos esses elementos me parece que estão aí. Você assistiu recente, né, Mari? Leu recente. O que você acha? Estão todos os elementos ali, né? Ali eu vou fazer uma colocação, trazendo um pouco mais o Nasio também, né, de novo, do Complexo de Édipo, e que ele fala que enquanto o menino tem medo de perder o pênis, né, no complexo de castração, a menina já não tem. Então, o que está em jogo é o corpo todo. No storytelling, né, na forma de mostrar a história, o diretor ele escolheu fazer recortes, né, ou seja, enquadramentos que deixava
todo o corpo muito explícito, né? Então, eu falei para ela naquele trecho, naquelas cenas que ela colocou do banheiro, e que tudo tá muito explícito, né? Os genitais, eles estão pelados e tá tudo muito à mostra. E aí eu faço essa relação do complexo de Édipo na menina com a histeria, né? Onde na histeria o que tá em jogo é o corpo todo. Isso, isso. Nada tá grátis nesse filme mesmo, né? Não sei se o diretor pensava em histeria, acho que não, mas é isso, né? O Steve McQueen é um artista plástico e genial, né? Acho que ele é um cineasta magnífico aí, que ele consegue, que realmente, isso que você falou, né? Para o histérico é o corpo inteiro, não é o pedaço do corpo do perverso. O perverso que é um pedaço do corpo, né? O histérico é o corpo inteiro ali, a mostra, vivenciando integralmente a cena com aquele corpo, né? Então, por isso que, quando o histérico masculino tem que fazer a equivalência, né, do falo com a virilidade, é muito complicado, porque ele tem que se reduzir a um pedaço do corpo, que é o pedaço que pode falhar, né? Então, é muito doido isso. Então, é isso, a gente tem muitas questões histéricas, né, que por conta dessa exigência performática viram questões aparentemente obsessivas, mas quando não são. E acho que na nossa clínica a gente recebe muito homem histérico e a gente corre o risco de fazer uma confusão de diagnóstico, né, por conta do como isso aparece, né, mas desafiou falicamente, pegou a isca, é o histérico que pega a isca fácil, né. Mari, muito bom. Eu agradeço, Simone, por estar aqui com a gente, de ter participado com a gente no nosso grupo e feito essa síntese da leitura da histeria do Joel Dor. Então, agradeço ela por ter participado. E muito obrigada, Simone. Obrigada, Mari. Obrigada por quem veio. Cris, Luiz, Caroline, que ficaram até agora. E a gente se vê. Bom final de ano para vocês. Beijos.